Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Sejam bem-vindos a mais uma semana do nosso curso de álgebra linear. E hoje a gente vai falar do conceito de produto interno, generalizando o conceito de produto escalar que a gente já sabe, né, da época da geometria analítica. Então, vamos relembrar, né? No curso de GA, né, a gente aprendeu que o produto interno era uma ferramenta muito importante para fazer geometria, né, em espaços R2 e R3. Né? De fato, né, a gente definia, né, depois que a gente introduzia o produto interno usual, né, de multiplicação, primeira com primeira, segunda com segunda, terceira com terceira, o comprimento de um vetor como o produto interno dele mesmo, né? A raiz quadrada do produto interno dele mesmo. Né? Então, para um vetor, né? Então, deixa eu habilitar aqui a edição. Então, para um vetor V igual a ABC, né? A raiz quadrada do produto interno desse vetor com ele mesmo, né? Era a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o produto interno era uma ferramenta lá atrás, né, para medir vetores, né, e depois também, né, utilizado para medir ângulos. Né. Então, a gente era capaz de traduzir os conceitos de geometria plana, né, de geometria espacial também, de perpendicularismo, né, à condição, né, do produto interno ser zero. Então, hoje a gente vai estudar o que a gente chama de espaços com o produto interno. Então a gente vai analisar uma ideia mais geral, né, que contém a ideia que a gente já conhece de produto escalar. Tá certo? Então vamos começar com essa definição. Então o produto interno, né, a gente vai denotar com essas duas, com esses dois sinaizinhos aí de maior e menor, né, esses brackets. Num espaço vetorial real. Então agora é muito importante que a gente realmente esteja trabalhando com R, né, porque aqui em alguns resultados a gente vai ter que pedir para fazer conta sobre os números complexos, então a gente vai fixar esse termo real. Então, é uma função de V cartesiano V, ou seja, em cada um, né, então é uma função que associa dois vetores, então entram dois vetores aqui, né, em R, então ela transforma essa dupla de vetores em um número real, tal que essa função aplicada nela mesma, né, se você pegar um vetor e aplicar duas vezes, fazer com ele mesmo, V vezes V, é um número positivo, e isso só dá zero se o vetor for zero. Isso aqui é o conceito que a gente chama de positivo definido. Então, o produto interno é uma forma positiva definida. Se você avalia ela em VV, você tem um valor que é sempre não negativo, né, mas ele só é realmente de fato zero no zero. Para a gente ter aqui o conceito de distância, né? A gente copiar o conceito de distância. Segunda condição é a linearidade em cada uma das coordenadas, ou seja, se você multiplica um desses vetores por uma constante, o resultado final também fica multiplicado por essa mesma constante. Você pode verificar que o produto interno que vocês conhecem, né, claramente satisfaz essa condição. A segunda condição é a de linearidade. Se você tiver uma soma na primeira entrada, você pode abrir essa soma em dois, né? Então, o produto interno com a soma pode ser tomado vetor a vetor para depois seguir, né? E por último, né, ser uma forma simétrica, né? Ou seja, fazer o produto interno de V1 por V2 é a mesma coisa que fazer o produto interno de V2 por V1. Essa condição aqui, quando entra um espaço complexo, ela é trocada pelo conjugado. Então, você trocar de lugar
um vetor com outro, você precisa conjugar o produto interno. Mas quando a gente está lidando aqui com números reais, a gente não precisa fazer essa conjugação. Então, a gente tem essa condição, ou seja, essa fórmula aqui, ela também vale para a soma de vetores na segunda coordenada. Né? Então a gente diz que o produto interno é uma forma bilinear, porque ela é linear, ela não é linear como um todo, mas ela é linear em cada uma das suas entradas, simétrica, por conta dessa relação aqui de simetria, e positiva definida. Né? Ela te dá valores sempre não negativos, e se o vetor for não nulo, se você colocar ele nas duas entradas, você tem que obrigatoriamente obter o resultado nulo. Não nulo, quer dizer. Então, esse é um exemplo de produto interno. Então, vamos ver aqui alguns exemplos que a gente já conhece. O primeiro é o que a gente já conhece, né, que é fazer multiplicação das coordenadas entre si. Né? Então, vou deixar como exercício para vocês verificar que é um produto interno. Essa segunda função aqui que a gente está colocando, né, também é um produto interno diferente do que a gente está acostumado. Né? Então a gente pode ver, por exemplo, que ela é de fato bilinear. Né? Então, por exemplo, se a gente verifica aqui, produto interno de x1, y1 mais x2, y2 vezes, né, produto interno com x3, y3, o que será que dá isso aqui? Né? Então a gente vai ficar com x1, x2 na primeira coordenada aqui, x1 mais x2, e aqui a gente vai ficar com y1 mais y2. Então, jogando aqui na fórmula, a gente fica com duas vezes x1 mais x2 vezes x3, menos x1, y2, então x1 mais x2 vezes y3, menos x2, y1, né, nessa notação, então x3, y1 mais y2, e por último a gente vai fazer y1, y2, então produto das y. Né? E aí é bem tranquilo, né? Se você abrir essas somas aqui, colecionar tudo que isso aqui de fato dá x1, y1, x3, y3 mais x2, y2, x3, y3. Né? E mais ainda, né? Também é fácil verificar a condição de linearidade e de simetria. O que a gente precisa mesmo ver é se essa forma aqui ela é de fato positiva definida. Então vamos ver isso. Então a gente precisa fazer o produto interno de um vetor com ele mesmo. Ver que é não negativo e que só dá zero quando ambos forem zero. Então, fazendo aqui a conta, a gente vai ficar com 2x ao quadrado, menos x1, y2, então menos xy. Depois a gente vai ter menos xy de novo. Depois a gente vai ter mais y ao quadrado. Então a gente pode escrever isso aqui como 2x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. E aí a gente pode escrever isso aqui como x ao quadrado mais x menos 1, x menos y ao quadrado, que é maior ou igual que zero, porque é uma soma de dois quadrados. Isso aqui só é igual a zero se x for zero, ou seja, o primeiro quadrado for zero, e o segundo quadrado também for zero.
Ou seja, se ambos são nulos. É muito interessante notar, né, que como esse espaço é de dimensão finita, ele tem dimensão 2, né? Na verdade, esse camarada aqui, ele pode ser escrito como um produto, né? Ele pode ser escrito de maneira matricial. A gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira. x1, y1, ou seja, uma matriz 1 por 2, vezes a matriz 2, menos 1, menos 1. E 1. Então, deixar para vocês fazerem essa conta, que de fato, essa continha aqui vai dar x1, y1, x2, y2, né? E uma coisa que é possível mostrar é que, na realidade, todo produto interno, dentro de um espaço vetorial, de dimensão finita, né, ele pode ser escrito como um produto dessa forma, né? Com essa matriz aqui sendo a matriz do produto interno. Nota que só a existência dessa matriz aqui já garante as propriedades 2, 3 e 4, né? Então, dado uma matriz quadrada, para você montar um produto interno dessa forma, né, a gente precisaria garantir o fato dela ser positiva definida, né? E isso a gente vai ver mais para frente como que a gente faz. Outro exemplo muito importante de produto interno, né, é, por exemplo, a gente pegar o espaço das funções contínuas dentro de um intervalo fechado, né, e considerar o produto interno entre elas a integral do produto, né? Também é uma forma de definir um produto interno pelas propriedades que a gente já conhece da integral, né? Esse tipo de produto interno tem muita aplicação em estatística e no estudo de equações diferenciais parciais, né? Então, mais para frente a gente pode até trabalhar alguns exemplos dele, né? Mas esse exemplo é bom ter em mente porque ele é o primeiro exemplo, né, de um produto interno que não é muito do jeito que a gente está acostumado, né? Então vamos prosseguir aqui o nosso estudo, né, e vendo que tipo de coisas a gente pode definir usando o produto interno. Então esse exemplo acima, né, ele já mostra para a gente, né, que não necessariamente o produto interno ele precisa ter uma natureza geométrica, né? Então, a gente não pode ainda falar de ângulo, de nada disso, né, sendo que a gente ainda não conhece nenhuma propriedade desse produto. Então, vamos começar a construir os nossos conceitos. Então, o primeiro conceito que dá para a gente generalizar a partir do conceito de produto interno que a gente já conhece é o conceito de perpendicularidade. Então, a gente vai dizer que num espaço vetorial com produto interno, dois vetores são ortogonais ou perpendiculares se o produto interno entre eles for zero. Então, como a gente não tem nenhuma conclusão geométrica, a gente só usa a mesma ideia geométrica que a gente tem para dizer que dois vetores são perpendiculares. Então, dois vetores são perpendiculares quando eles têm produto interno nulo. Então, coisas interessantes que a gente pode notar. Primeiro, é que o vetor nulo ele é perpendicular a todos os vetores do espaço, né? A noção de perpendicularismo ela é uma noção simétrica, então V
ele é perpendicular a W, se somente se W é perpendicular a V. O único vetor que é perpendicular a todos os vetores ao mesmo tempo é o zero. Né? Isso é claro, né? Porque se um vetor V é perpendicular a todos os vetores ao mesmo tempo, a gente está dizendo que o produto interno dele com W é zero para todo W. Inclusive, então, com ele mesmo. Né? Mas a gente já viu que para um produto interno, o único vetor autorizado a ter produto interno zero com ele mesmo, ou seja, ortogonal a si próprio, é o zero. A noção de perpendicularidade, ela é linear, né? Então, se V1 e V2 são perpendiculares a W, a soma também é perpendicular, né? Isso também é direto para se fazer a checagem, né? Porque V1 mais V2 com W é V1 com W mais V2 com W, né? E aí é tudo zero, né? E o múltiplo de um vetor perpendicular a W, né, também é perpendicular a W, pelo fato do escalar sair do produto interno. Então, a gente tem essa noção de ortogonalidade, né, e essas propriedades, e se você olha bem para essa propriedade 4 e 5, né, você vê que é justamente uma propriedade de subespaço vetorial, né? Dois vetores com essa propriedade de ser perpendicular a W, né, a soma desses dois vetores também tem essa propriedade. E a mesma coisa vale para os múltiplos. Então, por isso também que a gente deixa esse exercício, né? Então, se a gente toma um subconjunto de V, né, qualquer de vetores, seja ele um subespaço ou não, a gente pode considerar o conjunto de vetores que são perpendiculares a todos esses vetores dados. Então, o exercício é mostrar que esse subconjunto é um subespaço vetorial. Então, para demonstrar isso, eu vou deixar para vocês escreverem utilizando as propriedades 1, 4 e 5 de perpendicularismo. Tá? Então, esse perpendicular, né, se caso o S também for um subespaço vetorial, a gente vai chamar esse S perpendicular de complemento ortogonal. Né? Então, a gente tem aí uma noção de complemento ortogonal. Um dos nossos objetivos da aula de hoje é, na verdade, mostrar que todo espaço com produto interno com um certo subespaço dado, a gente pode decompor o nosso espaço em uma parte no subespaço dado e a outra morando num subespaço que seja perpendicular a esse espaço. Beleza? Então, tendo aqui a noção de perpendicularidade, a gente pode se perguntar quantos vetores perpendiculares no máximo a gente pode ter, né? E aí a gente tem o nosso primeiro teorema, que é esse, né? Sejam V1, Vn vetores não nulos e 2 a 2 ortogonais, então eles são Li. Então todo conjunto, né, o que esse teorema está dizendo para a gente, né, é que todo conjunto onde para cada par de vetores que você pega, esses vetores são ortogonais entre si, então esse conjunto necessariamente é linearmente independente. Então, né, esse teorema está dizendo para a gente que a gente não pode ter um conjunto muito grande de vetores ortogonais, né? Esses conjuntos ele tem no máximo a dimensão do espaço. Então, vamos aí, né, demonstrar esse resultado. Então vamos lá. Então a gente quer mostrar que esses vetores ortogonais entre si, né, 2 a 2, eles são linearmente independentes. Então a gente vai pegar aqui uma combinação linear entre eles
dando zero. E o que a gente faz agora, então? A gente vai tomar o produto interno dessa relação com cada um dos vetores da relação. Então a gente vai escolher um aqui e vai tomar o produto. Isso tem que valer zero. Só que o produto interno, ele abre a soma, né? E mais ainda, ele não só abre a soma, como ele também joga o escalar para fora. E agora a gente vai entrar com a hipótese de perpendicularidade. Como esses caras são perpendiculares entre si, todos esses produtos internos vão dar zero, menos o que tiver igual, o que a gente tiver vetores iguais. Então o único que sobra é o VI e VI. E isso aqui dando zero, né? Agora, como esses vetores são não nulos, VI e VI é diferente de zero. Então isso implica que o AI é zero. Isso vale para qualquer I. Ou seja, vetores não nulos ortogonais são sempre linearmente independentes, né? Ou seja, eles não podem, você não pode ter conjuntos de vetores ortogonais com mais do que a dimensão do espaço elementos, né? Porque esses conjuntos são linearmente independentes. Esses conjuntos com essa propriedade vai ser o que a gente chama de um conjunto ortogonal. Então, um conjunto de vetores não nulos V1, Vn é dito ortogonal se eles satisfazem a hipótese do teorema. E uma base é dita ortogonal se ela é uma base e um conjunto ortogonal. A gente vai ver agora, né, no próximo resultado, que uma base ortogonal ela é muito boa. Por quê? Porque para obter a expressão de um vetor em termos de uma base ortogonal, você só precisa tomar alguns produtos internos, né? Que é o que a gente chama de coeficientes de Fourier, né? Então é o seguinte, vamos supor que eu te dê um espaço vetorial, né, e eu te dê uma matriz ortogonal, certo? Uma base ortogonal. Então pergunta, se eu te dou um vetor V dentro desse espaço, como que eu posso calcular as coordenadas de V nessa base? Será que eu preciso ficar resolvendo o sistema? Ou existe uma maneira mais eficiente de fazer isso? Ora, vamos começar. Então a gente começa escrevendo V na base. A gente vai usar um raciocínio muito parecido com o que a gente viu nesse teorema aqui, né? Quando a gente pega um vetor escrito, né, na base, né, em termos de um conjunto ortogonal, se a gente toma o produto interno com algum dos vetores, né, todas as componentes que não estão que não são do vetor que você pegou vão zerar. Então a gente vai fazer o quê? Não, vamos fazer isso, vamos tomar o produto interno desse cara com cada um dos vetores da base separadamente.
Então, fazendo isso aqui com V e VI, a gente obtém A1, V1 com VI, até a N, VN com VI. Ou seja, né, o que não for aqui igual, né, o que não bater igual, pela hipótese de perpendicularidade, vai zerar. Então a gente vai chegar à conclusão que VVI é igual a A1 vezes VI. Ou seja, né, aí, desculpa, então, ou seja, a iésima componente, ela pode ser calculada tomando o produto interno de V com VI e dividindo pelo produto interno de VI com VI. Então, para calcular as coordenadas de um vetor numa base ortogonal, a gente só precisa saber calcular os produtos internos do vetor com cada elemento da base, né? E o produto interno do vetor da base com ele mesmo, né? Isso é muito útil, né, para quando você precisa fazer mudança de base de matriz ortogonal para ortogonal, né, de base ortogonal para base ortogonal, porque uma das matrizes, né, ela vai ser construída só calculando alguns produtos escalares, né? A gente não vai precisar calcular nenhum tipo de resolver nenhum tipo de sistema ou fazer qualquer tipo de escalonamento. Beleza? Então, esses coeficientezinhos aí vão ser o que a gente chama de coeficientes de Fourier de um vetor com respeito a uma base ortogonal. Então, toda base ortogonal, né, os vetores, né, os coeficientes dos vetores nas expansões, as coordenadas, são chamados de coeficientes de Fourier, né? E aqui tem muita ligação com a teoria de séries de Fourier, né, para resolução de equações diferenciais de parciais, né, problema do calor e coisas correlatas, em que você faz um tipo de projeção igual a essa, né, em cima de funções seno e cosseno, usando esse produtinho interno aqui da integral do exemplo 3. Então esse exemplo aqui é muito visto na prática, os coeficientes de Fourier obtidos a partir desse exemplo. Então, vamos num exemplo para ver o que isso acontece. Então, vamos considerar essa base e calcular nessa base, né, as coordenadas dos vetores 2, 1, 1, 0 e 0, 1. Então, a primeira coisa que a gente verifica é que essa base é de fato uma base ortogonal. Então, se a gente usa o nosso produto interno usual, né, isso aqui vale menos 1 mais 1, que é 0. Né? Então, para calcular essas coordenadas, eu já sei que eu vou precisar, primeiro, do produto interno de cada vetor com si mesmo, e depois calcular cada um desses produtos internos com esses vetores aqui. Então, já vamos deixar aqui separado o que a gente precisa. Então, o produto interno do menos 1, 1 com ele mesmo, é a mesma coisa que o produto interno do 1, 1 com ele mesmo, né? Ambos valem 2. Então, para a gente calcular o 2, 1 na base beta, então a gente vai fazer 2, 1 com menos 1, 1 e 2, 1 com 1, 1. Então, 2, 1 com menos 1, 1 vai dar menos 2 mais 1, menos 1.
E 2 mais 1, 3. Ou seja, as coordenadas do vetor 2, 1 na base beta são, na primeira coordenada, o primeiro coeficiente de Fourier, Então, o primeiro coeficiente de Fourier vai ser menos 2, 1, 2, 1 com menos 1, 1, que é menos 1 dividido por 2. E o segundo coeficiente de Fourier vai ser 3 sobre 2, ou seja, o vetor 1 na base menos 1, 1 é o vetor menos meio, 3 meios. Se a gente quiser olhar, por exemplo, o 1, 0. Então, para calcular esses camaradas, a gente, de novo, busca os coeficientes de Fourier desse cara. Então, para o 1, 0, esse cara aqui vai dar 1, e o segundo vai dar 1 também, né? Vai dar menos 1 e 1, desculpa. Então, os vetores na base beta, esse vetor na base beta, ele é menos meio, que é o primeiro coeficiente de Fourier, né? Que é esse produto interno dividido por esse. E depois a gente tem o segundo coeficiente de Fourier, que é meio, pela mesma razão. E se a gente quer olhar para o vetor 0, 1, a gente também calcula os coeficientes de Fourier do vetor 0, 1. E nesse caso, realizando os produtos internos, ambos têm coeficiente de Fourier 1 dividido pelo produto interno dos vetores com eles mesmos, que também é meio, meio. Então você vê que é um processo muito mais facilitado, né? Quando a base ela é ortogonal. Beleza? Então, vamos seguir aqui, né, com o nosso conceito geométrico. Então, na álgebra linear, né, a primeira coisa que, na geometria analítica, desculpa, a primeira coisa que a gente faz é definir o conceito de distância. O conceito de distância era definido usando o teorema de Pitágoras, tanto em dimensão 2 quanto em dimensão 3. Né? O módulo de um vetor é a soma dos quadrados das componentes raiz. E depois a gente chega à conclusão que é igual ao produto interno do vetor. A norma ao quadrado é o produto interno de um vetor com ele mesmo. Agora, a gente não tem o teorema de Pitágoras para ajudar a gente. Então, se a gente não tem o teorema de Pitágoras para ajudar a gente vai definir o conceito de norma ao contrário. Então, dado um produto interno, a gente vai definir a norma de um vetor como a raiz quadrada do produto interno dele com ele mesmo. Então a gente pode definir um conceito de distância sem apelar para nada geométrico dentro do espaço. Então, você vê um espaço vetorial com um produto interno, o módulo ou norma de um vetor com respeito a este produto interno é definido como produto interno de V por V elevado a meio. Tá? E é bastante interessante notar que essa norma ela satisfaz todas as propriedades de distância. Então a primeira é que ela é uma forma positiva, e isso é claro, porque ela é simplesmente a raiz quadrada do produto interno de um vetor por ele mesmo, isso é maior ou igual que zero, e ela só é zero se o vetor for zero, né? Porque o produto interno de um vetor elevado a meio ser zero implica que o produto interno desse vetor com ele mesmo é zero. Não, isso implica que o vetor é zero por definição. Segundo, é que o módulo de um múltiplo do vetor é um módulo desse múltiplo vezes o módulo do vetor, que também é uma decorrência dessa fórmula, né? Por quê? Porque esse alfa aqui vai sair uma vez
E esse alfa vai sair também. Né? E aí, raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo desse número. Então, de fato, se você estica um vetor por alfa, o módulo dele fica multiplicado pelo módulo de alfa. Outra condição que a gente vai demonstrar mais para frente é a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Ou seja, o módulo do produto interno é menor ou igual que o produto dos módulos, né? Equivale de fato à desigualdade triangular, né? Tão conhecida para a medida de distâncias, né? O módulo de U mais V é sempre menor ou igual que o módulo de U mais o módulo de V. Então A e B já estão demonstrados e a gente vai fazer aqui a demonstração dos itens C e D. Então vamos começar aqui com a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né, que é o módulo de U mais V, módulo de UV, né, U interno V é menor ou igual que o produto dos módulos de U e V. Então vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, tá? A gente vai considerar o produto interno de U mais um múltiplo de V, U mais um múltiplo de V. Então é o produto interno de um vetor com ele mesmo. Isso com certeza é positivo. Isso com certeza é positivo. Então, abrindo isso aqui, né? Isso aqui é produto interno de U com U, mais produto interno de U com TV, fazendo aqui a distributiva, né? Tipo a distributiva, mais o produto interno de TV com U, mais o produto interno, né, de TV com TV. Então vamos botar esse T aqui real. Então, ajeitando tudo, isso aqui é o quê? U com U mais, né? Esse cara aqui eu posso trocar de lugar, então duas vezes U com TV, então vou puxar o T aqui para fora, né? E nesse produto interno eu consigo puxar dois T's, então eu vou ficar com T quadrado VV. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um polinômio de grau 2, tá? Que tem, ou ele não tem raízes, né? Ou ele é sempre positivo, ou ele tem uma única raiz, que é a raiz zero, né? Ele toca o eixo x com o zero, né? Que é essa igualdade aqui. Ou seja, né, esse polinômio quadrático, né, U interno U mais 2t, U interno V mais t ao quadrado interno de V por V, ele tem o seu discriminante, o seu delta, negativo, né, menor ou igual que zero. Então, delta, né, é menor ou igual que zero. Só que quem é delta? Vamos montar o delta dessa equação, né? Então, B ao quadrado, então quem acompanha o T é 2 U interno V, então a gente vai ficar com 4 U interno V ao quadrado, menos 4AC, então quem acompanha o T ao quadrado é V com V, U com U, isso é menor ou igual que zero, então a gente chega à conclusão, cortando aqui o 4, né, que a gente pode dividir tudo por 4, que o V ao quadrado é menor ou igual que UU ao quadrado, VV, desculpa, né? Então, se a gente tira a raiz, né? Então, tirando a raiz do lado de cá, a gente vai ficar com o módulo do produto interno, e tirando a raiz do outro lado, né? Módulo de raiz de U interno U é módulo de U. E raiz de V interno V é módulo de V. Então a gente sempre tem essa relação. E a partir dela, né, a gente consegue demonstrar
a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Desculpa, a desigualdade triangular. Né? Para, de fato, a gente ter uma medida, uma métrica. Né? Que é, a partir disso aqui, né? Se a gente pega o produto interno de U mais V com U mais V, que é o quadrado desse módulo aqui, né? O que a gente vai ter então? A gente vai ter U com U, depois a gente vai ter V com U e U com V, então a gente vai ter duas vezes U com V, mais V com V, né? Isso aqui é menor ou igual? Então, U com U é igual a módulo de U ao quadrado, né? Então aqui não mudou nada. E V com V é igual a módulo de V ao quadrado. Também não mudou nada. O que vai mudar é que esse UV, U interno V, é menor ou igual que módulo de U e módulo de V. E isso aqui nada mais é do que módulo de U mais módulo de V ao quadrado. Então, tirando as raízes de ambos os lados, né? Lembrando que isso aqui é módulo de U mais V ao quadrado, a gente chega na desigualdade triangular. Então, de fato, né, quando você introduz um produto interno, você está colocando uma forma de fazer medição. Né? E mais ainda, né, a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né, diz para a gente que a gente pode definir o ângulo entre dois vetores desse jeito. Então, por exemplo, né, como a gente sabe que o V é menor ou igual que módulo de U, módulo de V, a gente pode passar esse cara aqui dividindo, né? E ver que isso aqui é sempre menor ou igual que 1. Como a gente tem um módulo aqui, né? Isso aqui, na verdade, está sempre entre menos 1 e 1. Então, isso aqui pode ser um cosseno. Né? Então, de novo, sem apelar para geometria nenhuma, a gente pode usar só a álgebra para definir, né, comprimento e ângulo a partir do produto interno. Tá? Então, vamos ver aqui, num exemplo, né, como que essa situação funciona. Então, vamos fazer esse exemplo aí. Então vamos considerar o produto interno que a gente definiu lá no começo, né? Aquele produto interno um pouquinho diferentão. E vamos calcular, né? Vamos calcular o módulo dos vetores 1, 0 e 0, 1 com respeito a esse novo produto interno, né? E além disso, né, vamos dar uma olhada no ângulo em que esses vetores fazem entre si. Vamos dar uma olhada no ângulo que eles fazem entre si. Então, letra A, vamos calcular primeiro o módulo deles. Então, para calcular o módulo, a gente vai calcular o produto interno dele com ele mesmo. E vai tirar a raiz quadrada. Então, fazendo aqui o produto interno de um 0 com um 0, a gente vai ter x1, x2, que é 2, x1, y2, que é 0, x2, y1, que é 0, y1, y2, que também é 0. Então, né, com respeito a este produto interno, este vetor ele tem módulo raiz de 2. Então, você nota que já é diferente do módulo dele com respeito à base canônica. Já o 0, 1, né, vai ser o quê? 2x1, x2, que é 0. Quando a gente fazer o produto interno, então a gente vai ter 2x1, x2, que é 0, menos x1, y2, que é 0, menos x2, y1, que também é 0, mais y1, y2, que é 1.
Então, o módulo aqui se mantém, o módulo entre eles é 1. Né? E o ângulo? Será que o ângulo, né? Será que sob o ponto de vista desse novo produto interno, esses vetores são perpendiculares? Vamos ver. Então vamos lá. 1, 0 com 0, 1. x1, x2 dá 0. Então menos y1, y2 dá menos 1. Menos x2, x1. Menos x2, y1 vai dar 0. y1, y2 também vai dar 0. Ou seja, o produto interno entre eles é menos 1. Então, sob o ponto de vista desse produto interno, o 1, 0 e o 0, 1, né, eles não são perpendiculares. Então, se você muda o produto interno, você muda a geometria inteira do espaço. Né? E aí, né, quanto que dá? Né? Cosseno do ângulo entre eles, né, é o produto interno entre eles, dividido pelo produto dos módulos. Então, o cosseno aqui dá menos 1 sobre raiz de 2, né? E o ângulo entre eles é 135 graus. Ou, né, 3π sobre 4. Né? Então, o processo, né, do produto interno, né, quando você muda o produto interno, você muda o conceito. Então, coisas que eram perpendiculares deixam de ser perpendiculares, e algumas podem deixar, na verdade, né, de ser perpendiculares, e coisas que não eram perpendiculares passam a ser perpendiculares. Tá certo? Beleza. Então, para fechar a aula dessa semana, né, a gente vai falar do processo de Gram-Schmidt, que é um processo que pega um conjunto de vetores que não é ortogonal e transforma ele em outro conjunto de vetores agora ortogonal. Né? E por que a gente faz isso? Porque todos os resultados da nossa aula de hoje, né, mostram para a gente que trabalhar com conjunto ortogonal é muito melhor, é muito mais fácil. É mais fácil de obter as expressões, é mais fácil de obter as matrizes de mudança de base. Então é sempre muito bom que a gente saiba transformar o nosso espaço em um espaço, os nossos geradores, né, os nossos conjuntos, em um conjunto ortogonal. E para isso, né, a gente usa o processo de Gram-Schmidt. Né? Então, vamos pensar primeiro em como fazer o processo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai observar é que se a gente tem dois vetores dentro desse espaço, a gente sempre pode escrever esse segundo vetor como um múltiplo do primeiro, mais algo que é perpendicular ao primeiro vetor. Então, por exemplo, se esse vetor vermelho for o meu W, você pode pensar então que ele tem uma componente que é paralela a V, então você pode decompô-lo por cima de V, e sobra uma segunda componente, né, que é perpendicular a V. Né? Então isso é muito intuitivo, né? A partir do momento que você pensa na regra do paralelogramo. Né? Só que como que a gente faz isso matematicamente? Né? Então, de novo, né, vamos supor que a gente de fato consiga fazer isso aqui. Então, quem tem que ser esse alfa aqui? Bom, de novo, como V é perpendicular a V, eu passo o produto interno por V aqui. Então, isso aqui a gente vai ter modo alfa V, V mais V perpendicular V. Né? E como o próprio nome já diz, V perpendicular V, isso aqui vale 0. Ou seja, esse nosso alfa, né, vezes V interno V,
é W interno V. Né? Ou seja, falando o alfa aqui, né, a gente vê que essa componente esse coeficiente é nada mais do que o coeficiente de Fourier, né, de W com respeito a V. Né? Então a gente pode escrever isso aqui também como WV, né, sobre módulo de V ao quadrado. Então a gente pode definir, né, então, dados dois vetores, a gente pode projetar o V em cima do W, né, o W em cima do V, como está escrito aí, desculpa, né, e essa projeção ela é definida como o coeficiente de Fourier de W com respeito a V vezes V. E é bem interessante notar que W menos a projeção de W sobre V é de fato perpendicular a V. Então essa expressão aqui, né, tira de W a parte que é paralela a V, sobrando só a parte perpendicular. Só essa ideiazinha super ingênua já nos permite criar todo um processo para, a partir de um conjunto que não é ortogonal, a gente criar um subconjunto ortogonal que gere o mesmo espaço que o anterior. E esse é o que a gente chama de processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Então, se eu te dou um espaço com um produto interno e uma série de vetores nesse espaço, eu consigo construir um novo conjunto de vetores. Não é agora, como antes, né, um subconjunto, é um novo conjunto de vetores, de forma que, o espaço gerado por esses vetores é igual ao original, então você não está mudando nada sob o ponto de vista de espaço gerado, né? Só que o novo conjunto, ele é ortogonal, né? Então ele vai ter todas as propriedades boas que a gente já viu anteriormente. Beleza? E a demonstração desse resultado, ela segue um processo indutivo, que basicamente vai ser o nosso algoritmo para obter conjuntos ortogonais. Então, vamos construir aqui o nosso processo. Então, o primeiro passo do nosso processo, né, é escolher com qual vetor que a gente vai começar. Então, vamos escolher, né, W1 igual a V1. Ou seja, o resultado final, né, ele depende de qual vetor você vai começar a fazer a decomposição. Então, para cada um desses vetores aqui, né, para cada ordenação que você dá, você vai ter um processo de Gram-Schmidt diferente. Né? Então, você pode construir aí vários conjuntos diferentes, vários conjuntos subconjuntos ortogonais diferentes. O segundo passo, então, né, é a gente olhar para V2 e tirar a parte de V2 que cai em cima de V1 e ficar só com a parte perpendicular. Ou seja, a gente vai tirar a projeção de V2 sobre V1. Então, a gente vai escolher W2 como V2 menos a projeção de V2 em cima de V1. Então a ideia é que esse vetor novo que a gente pega, né, a gente vê que a gente não altera o espaço gerado, né, porque o W2 é uma combinação de V2 e V1, então o espaço gerado por V1 e V2 é igual ao espaço gerado por W1 e W2. Né? Só que, né, esse novo vetor ele vai ser perpendicular ao W1. Né? E como a gente não fez a conta lá em cima, a gente pode fazer agora. Então vamos ver quanto é que dá W1, W2. Então W1, W2, né? W1 é V1.
E W2, ele é V2 menos proj de V2 sobre V1. Então isso aqui vai dar V1, V2 menos V1 proj de V2 sobre V1. Então isso aqui vai dar V1, V2. E como é que é essa proj? A gente toma o produto interno de V com V1 com V2. Multiplica por V1, né, e divide pelo produto interno de V1 com V1. Então o que vai acontecer? A gente vai ficar aqui com V1, V2, mantém certo, menos produto interno com V1. Esse V1, V2 aqui, ele é um número, ele é um escalar, ele sai. E esse V1, V1 dividindo aqui, ele também é um escalar, então ele também sai. Sobra só esse V1 aqui. Então, cancelando esse cara, a gente fica com V1, V2 menos o produto interno de V1, V2, que é zero. Então, esse processo, né, ele elimina a parte que cai em V1 e fica só com a parte que cai na direção perpendicular a V1. Então, qual seria o passo 3? Né? Qual seria o nosso terceiro passo? A gente tomar o nosso W3... Só que a gente vai pegar a parte do W3 que cai em cima do W1, a parte do V3, desculpa, que cai em cima do W1, a gente também vai tirar a parte que cai em cima do W2. Então vamos verificar agora de novo que a gente também tem um vetor perpendicular. Então vamos lá. Então vamos tomar W3 com V3 menos proj W1 V3 menos proj Então, na verdade, desculpa, a gente vai ter que fazer W3 com W1, né? E depois W3 com W2. Então, W3 com W1, ele é o quê? Substituindo W3, ele vai ser V3 menos proj de V3 sobre W1 menos proj de V3 sobre W2, W1. Então isso aqui é o quê? V3. Então isso aqui vai dar V3 com V1, que W1 é V1. Então vamos manter o W1 aqui. Então V3 com W1 menos proj V3 W1 com W1 menos proj de V3 em cima de W2 sobre W1 vezes W1. Então esse cara aqui, ele é o quê? Ele é V3 W2 dividido
por W2, W2, vezes W2. Então, esse produto interno aqui é zero, porque W2 e W1 são perpendiculares entre si. A gente já verificou isso. Então, isso aqui vai ser V3W1 menos proj de V3 sobre W1 com W1. Só que essa conta aqui em cima, né, exatamente a mesma conta, mostra que isso aqui é zero. E da mesma forma você mostra, né? Então, similarmente, a gente consegue mostrar que W3 com W2 também é zero. Né? Ou seja, W1, W2, W3, eles são perpendiculares e geram o mesmo espaço, porque a gente está só fazendo combinação dos outros vetores. Né? E claro, eles são linearmente independentes por serem perpendiculares entre si. Tá? E aí, se você tiver mais vetores, você continua o processo. Então você vai seguindo e guardando os vetores que vão aparecendo, tá? De maneira geral, pode acontecer de aparecer zeros, né? Ou seja, você vai fazendo o processo de Gram-Schmidt e os próximos vetores já estão no espaço gerado pelos anteriores, então quando você tirar as projeções, pode acabar não sobrando nada. Então é normal que alguns vetores dê zero quando você fizer o processo de Gram-Schmidt, tá? E é isso, esse é o processo. Então, a partir de um conjunto qualquer de vetores, a gente consegue obter um subconjunto, né, do espaço gerado por esses vetores que gera o mesmo espaço, né, que é uma base, só que é uma base ortogonal. Então, vamos ver aqui um exemplo desse processo na prática. Então, só para ilustrar o processo, né, para depois vocês replicarem com outros conjuntos, inclusive até outros produtos internos, vamos aplicar aqui, né, o processo de Gram-Schmidt para obter um subconjunto ortogonal desse conjunto que está aí. Né? 1, 1, 0, 1, 0, 1 e 0, 2, 0. Então, para aplicar o processo de Gram-Schmidt, né, a gente começa com... Escolhe um vetor para começar. Então, eu vou começar com esse aqui. Esse aqui vai ser meu W1. Então, meu V2 vai ser 1, 0, 1. Então, para produzir o W2, a gente vai pegar V2 e projetar sobre W1. Então, a gente vai pegar o V2, que é 1, 0, 1, e vai tirar a projeção de V2 sobre W1, que é esse vetor aqui. Então, isso aqui vai dar 1, 0, 1, menos o produto interno de 1, 0, 1 com 1, 1, 0, vai ser 1 meio,
de 1, 0, 1. De 1, 1, 0, desculpa. Ou seja, o primeiro vetor, ele vai ser meio, menos meio, 1. Então, obtemos o segundo vetor e é fácil ver, né, que eles são perpendiculares entre si. Então, a partir disso, então a gente vai colocar aqui W2 igual a meio menos meio, 1. E resta a gente agora fazer, né, o W3. Então, V3 é o quê? É 0, 2, 0. Então, W3 vai ser V3 menos a projeção de V3 sobre W1 menos a projeção de V3 sobre W2. É importantíssimo não confundir e projetar em cima de V2. Se você projetar em cima de V2, vai dar errado, né? Então agora é só calcular de novo isso aqui, né? Então isso aqui é V3, que é 0, 2, 0, menos a projeção dele em cima do W1. Então, 1, 1, 0. Então, 0, 2, 0, com 1, 1, 0, dividido por 1, 1, 0 e 1, 1, 0, não, ele com ele mesmo. Isso vezes o vetor 1, 1, 0, menos também a parte que cai em cima do vetor W2. Né? Que é meio menos meio, 1. Então deixa eu jogar isso aqui mais para cá. E aqui dividido, né, por meio menos meio, 1 com ele mesmo. Então, fazendo essa conta, a gente fica com 0, 2, 0. Então, o produto interno de 0, 2, 0 com 1, 1, 0 dá 2. Então, 2 sobre 2. Vezes 1, 1, 0. Menos, produto interno de 0, 2, 0 com meio, menos meio e 1. Vai dar menos 1. Aqui embaixo a gente vai ter 1 quarto mais 1 quarto mais 1. Então, 1 mais meio, então 3 meios. Né? De 1 meio, menos 1 meio, 1. Então, esse 2 vai embora com esse aqui. Né? Então, vamos fazer essa conta direito. Né? Então, isso aqui vai ser menos 2 terços. Isso aqui, vamos lá. 0, 2, 0. Menos 1, 1, 0. Menos 2 terços. De 1 meio, menos 1 meio, 1. Completando aqui essa conta, então a primeira conta aqui a gente vai ficar com menos 1, 1, 0. Menos 2 terços vezes meio dá 1 terço. 2 terços vezes menos meio dá menos 1 terço. E 2 terços vezes 1 menos, e 2 terços vezes 1 vai dar 1, 2 terços. Então, a gente vai ter menos 1 terço, que é menos 4 terços. 1 menos 1 terço, 1 menos meio, desculpa, menos 1 terço aqui. 1 menos 1 terço é 1 mais 1 terço, então 4 terços. E 0 menos 2 terços dá menos 2 terços. Então, o conjunto obtido
ele é o primeiro vetor, que é 1, 1, 0. Depois a gente tem o segundo vetor, que é meio menos meio, 1. Né? Fechando com menos 4 terços, 4 terços, menos 2 terços. Para fechar, né, a gente pode ver o que aconteceria se a gente pega ao contrário. Então, se a gente começa do 0, 2, 0 e termina no 1, 1, 0. Então, W1 igual a 0, 2, 0. Então, se a gente pega o W2 igual aqui ao 1, 0, 1, né? Então, V2 igual a 1, 0, 1. O nosso W2, ele é o quê? Ele é V2 menos a projeção de V2 sobre W1. Então, ele é 1, 0, 1 menos fórmula da projeção. Então, o produto interno do 101 com 020 dividido pelo produto interno do 020 com o 020 vezes o 020. Só que se você notar bem, né, isso aqui dá zero. Né? Então, essa projeção não existe. O próprio vetor V2 ele já era perpendicular ao W2, ao W1, quer dizer. Então, né, o W2 é o próprio V2. Restando agora, né, a gente pegar como terceiro vetor o 1, 1, 0 e definir o W3 como sendo V3 menos a projeção de V3 sobre V1 menos a projeção de V3 sobre V2. Então, terminando essa conta, a gente fica com, vamos fazer aqui para a gente ter espaço, V3 que é 1, 1, 0, menos a projeção de V3 sobre V1, então a gente faz o produto interescalar de V3 com V1 e divide pelo produto escalar do V1 com ele mesmo. Claro, isso aqui vezes o V1 menos né, a mesma coisa agora com o W2, né, que é o 101. Então, fazendo isso, né, a gente fica aqui com 1, 1, 0, menos. Produto interno do 1, 1, 0 com 020 dá 2. Produto interno de 020 com 020 dá 4. Isso aqui tudo vezes o 020. Menos. Produto interno de 1, 1, 0 com 101 dá 1. Esse produto interno aqui embaixo dá 2. 101. Então isso aqui vai dar 1, 1, 0 menos 0, 1, 1 menos 0, 1, 0 menos meio, 0, meio. Então isso aqui vai dar 1 menos 0 menos meio, meio. 1 menos 1, 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0 menos meio. Então, o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt agora nos deu o vetor 020, né, 101 e meio, 0, menos meio. Né? Então, é interessante notar que
Se os vetores já forem perpendiculares, o processo de Gram-Schmidt não produz nada. Ele vai te devolver o mesmo vetor. Então, se você identificar aqui, como a gente conseguiu identificar, que tem uma galera perpendicular, né? o 020 e o 101 são perpendiculares entre si, você já pode começar o processo, né, pulando as etapas que conteriam esses vetores que já são ortogonais, para você evitar de ter que fazer muita conta, como foi quando a gente fez aqui, né, escolhendo o 110 primeiro. Beleza? Então é isso, pessoal, né? A gente termina por aqui a nossa aula de produto interno, né? E na semana que vem a gente vai fazer o teorema espectral, para lá na frente a gente fechar com outras aplicações do produto interno, né? Para a gente fazer uma aula só com aplicações, né, dos nossos resultados. Então é isso, gente. Um abraço para todo mundo e até a próxima.